Em 19 de janeiro de 2038, um jeito muito comum de guardar a hora estoura. E quem quebra primeiro não é quem chega lá. É quem olha para frente. Coisas que você nunca viu, agora reveladas. Isto é tecnologia, ciência e IA em detalhes. No episódio passado, a gente contou a história de um segundo que era acrescentado ao relógio do mundo de vez em quando e de como esse remendo virou o risco. Ficou uma promessa no fim daquele vídeo e é ela que a gente paga agora. Existe uma data marcada e ela é específica até o segundo. 19 de janeiro de 2038, às 3 horas, 14 minutos e 7 segundos, no horário de referência do mundo. Nesse instante, um jeito muito comum de um computador guardar, a hora chega ao fim da conta. E o que acontece no segundo seguinte não é a máquina parar. É ela achar que voltou para 1901. Vale entender como um computador guarda a hora, porque é mais simples do que parece. Ele não guarda dia, mês e ano em 3 gavetas. Ele guarda um número só. Quantos segundos se passaram desde uma data escolhida como marco zero, que é o 1º de janeiro de 1970? Tudo o que você vê na tela, o dia da semana, o horário do compromisso, a data do arquivo, é esse número convertido na hora de mostrar. É elegante e é econômico. Uma coisa só para guardar. E a conta de diferença entre duas datas vira uma subtração simples. O problema não está na ideia. Está no tamanho da gaveta onde esse número foi posto. O mecanismo do defeito é este, e ele é fácil de enxergar. Em muitos sistemas, esse número foi guardado num espaço de 32 bits com sinal. Um espaço desses comporta, no máximo, 2.147.483.647, para ser exato. Some um segundo a esse número e ele não fica maior. Ele vira o menor número negativo possível. É como um contador de quilometragem que zera, só que em vez de zerar, ele passa a marcar quilômetros negativos. Quando o sistema converte esse número negativo em data, o que aparece é 13 de dezembro de 1901. O computador não trava. Ele responde com convicção uma data errada em 137 anos. Agora o número que muda a forma do problema. E ele é o motivo deste episódio. Se a data é 2038, parece que ainda faltam anos. Mas reparem quem chega lá primeiro. Um sistema que só marca o agora bate no limite em 2038. Um sistema que calcula o futuro bate antes. E a diferença é exatamente o tamanho do futuro que ele calcula. Um contrato de 30 anos assinado hoje aponta para depois da data. Um financiamento imobiliário de 20 anos passou a apontar para além dela em 2018. Um certificado de validade longa, um vencimento de garantia, um cronograma de manutenção. Todos esses fazem a mesma conta. Agora mais um tanto. Para essas máquinas, 2038 não é um prazo futuro. Já passou. Segure a pergunta que vem agora, porque ela inverte o problema inteiro. Se o defeito é uma data no futuro, por que os primeiros sistemas a quebrar são justamente os que estão funcionando corretamente, olhando para frente como foram programados para olhar? Porque olhar para frente é a única coisa que faz uma máquina tocar o futuro antes de ele chegar. Um sistema que só pergunta que horas são agora vive sempre no presente. E o presente ainda é seguro. Mas quase nenhum sistema interessante faz só isso. Software de banco calcula parcela. Sistema de logística calcula prazo de entrega. Equipamento industrial calcula quando a peça precisa ser trocada. Certificado digital calcula quando expira. Todos esses somam tempo ao agora. E no instante em que a soma ultrapassa o limite, o resultado vira aquela data de 1901. E aí acontece a coisa mais perigosa que um computador pode fazer. Ele não dá erro. Ele calcula que o vencimento já passou há mais de um século. E age de acordo, recusa o contrato, alerta a manutenção, expira o certificado. Com convicção total. E do lado de fora do código isso tem uma forma concreta que quem tem mais de 30 anos já viu uma vez. Você lembra do bug do ano 2000? Lembra do noticiário do medo de avião cair, da gente estocando água? E lembra também da piada que veio depois? Não aconteceu nada. Só que essa piada é injusta. E ela é a parte mais mal contada da história recente da tecnologia. Não aconteceu nada porque se gastou uma quantidade absurda de dinheiro e de horas de trabalho consertando sistema por sistema antes da data. O sucesso daquele esforço virou prova de que ele era desnecessário. É um problema difícil de vender. Quando a prevenção funciona, ela parece exagero. E é exatamente essa memória que hoje atrapalha, porque a lição que ficou na cabeça das pessoas foi a errada. E aqui a história recusa as duas leituras fáceis, e as duas circulam bastante. A primeira é o alarme, que em 2038 o mundo para, avião cai, banco quebra. Não é isso. Praticamente todo sistema operacional moderno já guarda esse número em 64 bits,
o que estica o prazo por bilhões de anos, na prática, para sempre. A segunda leitura é o oposto. Já foi resolvido? Esqueça. Também não. O que foi resolvido é o computador que alguém atualiza. O que ninguém atualiza é o outro lado do problema. Controlador industrial instalado há 20 anos, medidor em poste, terminal de pagamento antigo, equipamento embarcado dentro de máquina cara que ninguém quer parar. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo, e é por isso que o assunto não é dramático nem trivial. É chato e longo, que é o pior tipo de problema para conseguir atenção. Agora recue e olhe o problema inteiro, porque ele é maior que uma data. Todo o sistema que a humanidade constrói carrega uma suposição sobre quanto tempo ele vai durar. E essa suposição quase nunca é escrita em lugar nenhum. Quem escolheu 32 bits nos anos 70 não foi descuidado. Memória era caríssima, e ninguém imaginava que aquele código estaria rodando meio século depois, dentro de um objeto que ainda nem existia. O defeito não está na escolha. Está no fato de o software ter durado mais que a suposição de quem o escreveu. E isso não é exceção. É a regra de quase toda a infraestrutura. A ponte projetada para um tráfego que dobrou. O cabo dimensionado para um consumo que triplicou. O formulário com um campo pequeno demais para um nome que existe. Toda a infraestrutura envelhece assim, não quebrando, mas sendo usada além do que alguém supôs. E existe uma coisa que torna este caso pior que o do ano 2000. E vale dizer com clareza. No bug do ano 2000, o problema estava quase todo em software que alguém rodava e podia alterar. Aqui, boa parte do risco está em coisa que ninguém abre há 2 décadas e que muitas vezes nem tem como ser atualizada. O chip está soldado, o fabricante não existe mais, o código-fonte se perdeu. Testes feitos em equipamento antigo, num museu de computação britânico, indicam que parte desses sistemas pode falhar até antes da data, já em 2037, por causa de código nunca corrigido. A saída existe e é conhecida. Inventariar o que está instalado, testar adiantando o relógio e trocar o que não puder ser corrigido. Nada disso é interessante. Todo mundo prefere falar do que vai quebrar do que fazer a lista do que está instalado. E é por isso que este canal existe. A gente costuma imaginar que a tecnologia falha de repente, num estouro, com fumaça e alarme. Mas quase toda a falha real de infraestrutura é lenta e sem graça, e chega primeiro por onde ninguém está olhando. No episódio passado, o risco não era o relógio errado, era a correção que a gente inventou para deixá-lo certo. Aqui, o risco não é a data, é a gaveta onde a data foi guardada, há mais de 50 anos, por alguém que fez a escolha certa para o computador que tinha na frente. Nenhum dos dois é erro de gente descuidada. Os dois são o que acontece quando uma decisão sensata dura mais tempo do que o mundo em que ela foi tomada. O odômetro é a imagem honesta disso. Nada quebra quando os números passam do último dígito. As rodinhas simplesmente dão a volta, e a leitura fica errada com uma cara perfeitamente normal. Fica a pergunta, e ela vale para muito além de computador. Quanto tempo você supõe que as coisas que você está construindo hoje vão durar? E o que acontece com elas no dia seguinte a essa suposição? No próximo episódio, a gente vai para uma decisão de tamanho parecida, tomada na mesma época e por motivos parecidos, que hoje sustenta quase tudo o que você digita. O motivo de o mundo inteiro ter concordado em representar as letras de um jeito só. E o que aconteceu com as línguas que não couberam nessa tabela?